Fala, investidores, Roberto Demora do canal Dinheiro na Prática. A gente está aqui em mais um vídeo, tá? Uma satisfação estar com vocês e melhor ainda, mais um vídeo da nossa sequência detalhada ali, né, de colecionismo, de compra e venda de colecionismo, mais focado no tema Pokémon dessa vez, né, o TCG ali, os Pokémon Cards. E é isso, tá? E antes de rodar a vinheta, tá? Não esquece, se inscreva no canal, curta, compartilhe, mostre pros amigos, discuta nos comentários ali, né? Se eu falei alguma coisa que não concorda, pode falar. Se eu falei alguma coisa que tu concorda, fala também, porque é isso que vai me mostrar que vocês realmente estão gostando, né? Estão acompanhando, estão se engajando. Então, fico muito feliz aí se vocês puderem me dar esse feedback aí. Então, vamos lá, roda a vinheta. Pessoal, esse vídeo agora está em relação à questão do processo da venda. Então a gente já teve a introdução ao assunto, a gente já teve o processo da compra, a gente já teve a pré-venda, né, que eu expliquei alguns pontos ali importantes, né, questão psicológica, questão, né, de análise, né, do momento certo de vender ou não, e agora a gente vai falar da venda, tá? Primeiro ponto que eu preciso, assim, que vocês, né, se apeguem e coloquem na cabeça de vocês, é que lá atrás, quando eu falei da compra, eu falei o quê? Comprem 50% abaixo da liga, comprem bem. Situações esporádicas, ali, situações, né, atípicas, paguem um pouco mais do que, né, os 50% abaixo da liga, né, daqui a pouco um 30, um 20, se o produto for muito bom, mas tenham consciência por quanto vocês vão ter que vender lá na frente para dar motivação para o teu cliente comprar. Porque existem duas formas de venda, tá? Em tudo. Ou você vende barato, como se compara o preço de mercado, e foca em fazer quantidade, ou você vende um valor um pouco mais normal ou de mercado e foca, né, em daqui a pouquinho, né, vender ali um pouco menos, mas ganhar um pouco mais em cada item. Roberto, o que vai mudar? Depende da tua estratégia, do teu fluxo de venda e do teu objetivo para o negócio. Se você quer vender rápido, se você quer liquidar rápido o teu estoque, se você, né, quer levantar dinheiro rápido, quem sabe a melhor estratégia seria vender mais em conta. Mas você tem que comprar bem para o negócio não perder dinheiro. Quem usa isso? Por exemplo, Luciano Hang, da Van. Esse é o lema dele. A Van compra barato, né? Porque compra em quantidade, vende barato, vende em quantidade e faz todo mundo feliz. Esse é o lema dele. Vender quantidade, vender barato e juntar aquele pouco de cada um e fazer o pote de ouro no final. Esse é o que ele fala, né? Não sei se é ou não é, como diz na prática, mas é o que ele fala na propaganda. Esse é o ponto dele. E na outra vertente, se a gente for hoje, né, por vender uma quantidade menor, daqui a pouquinho, né, um preço um pouco mais alto e ganhar um pouco mais, né, fazendo menos negociações, a gente vai, né, para qualquer loja daí como diz assim, de grife, uma coisa um pouco, né, mais conceituada no sentido assim de marca. Só que uma coisa que a gente precisa lembrar, tá? A gente tem aqui uma tabela FIP, vamos dizer assim, comparada a carro, que é a Liga Pokémon. Então, na verdade, o pessoal segue a Liga Pokémon como se fosse uma FIP. Por quê? Porque na Liga Pokémon faz um comparativo com várias lojas que estão vendendo. Então, a gente não tem como inventar um valor, por exemplo, assim, essa carta aqui, se na liga ela tiver 100, automaticamente o comprador ele já tem uma base que vale 100. Se não tiver lá na liga, opa, eu quis pedir 200, não tem base. No eBay tá por 150, daí é uma base lá no eBay. Então tu tem que olhar o que está disponível e onde está disponível. Esse é um ponto que depois eu vou comentar ali até mesmo o benefício disso, tá? Então assim, o que eu particularmente aconselho, tá? Sempre deem uma vantagem comparada à liga para conseguir vender e daí você vai definir se você vai querer dar o 20%, 10%, 15%, qual foi esse percentual. Se você quiser seguir a lógica do vender barato, vender quantidade, dê um percentual maior. Se você quiser seguir a lógica, né, do vender um pouco menos, mas vender com valor agregado um pouquinho maior, dê o desconto em relação à liga um pouco menor. E, né, você vai acabar ganhando um pouco mais de dinheiro por transação. Mas, às vezes, nesse caso de maior desconto, tu vai movimentar 10 vendas e no outro caso vai movimentar 5. Então, tem que fazer o teste, na verdade, ver o que vai compensar mais para você, tá no teu perfil de vendedor. Até porque também tem um outro exemplo típico da Liga Pokémon, que é o fato, né, do cliente querer muito aquele produto. Então vou dar um exemplo. Teve aquela situação do leilão, tá aparecendo na tela aquele leilão do DDN que teve, que é um Pokémon que, né, na liga, eu não lembro direito os valores, mas se eu não me engano, na liga ele tava R$15 e ele foi vendido num leilão ali por 60 e poucos reais. Qual que é a explicação? Não teria explicação. Por quê? Se na liga tava 15 é porque tinha na liga. Mesmo pagando frete, se duvidar ia dar menos que 60 e poucos reais. Mas é aquilo, o comprador já tava no leilão. Daqui a pouco ele já tava comprando mais coisa ali dentro. Ele já tinha um frete para pagar. Daqui a pouco, né, ele confiava no leiloeiro,
parceiro, no grupo, né, no vendedor da carta. Daqui a pouco ele não quis arriscar, comprar da liga, lá aparece a loja que é, mas daqui a pouco não conhecer a loja, daqui a pouco a carta não vinha como ele esperava. Então, assim, ele escolheu pagar mais caro. Então, daqui a pouco você vai ter situações assim também. Mas muito vai de você, né, identificar o teu público e identificar quem tá comprando. O que eu aconselho, né, se fosse, né, assim, uma conversa meio geral? Pegue os pokémons que chamem a atenção, façam um preço bom neles, como se fosse o mercado com a cesta básica, arroz, feijão e tal, onde eles botam menos margem, atrai o cliente e depois que ele já tá na tua esteira de venda, vamos dizer assim, ofereça mais produto. E daí nesses produtos você faz o quê? Oferece por conveniência. Então vou dar um exemplo. Isso aqui é R$100 na liga, um exemplo fictício. Eu botei para vender por 80. O cara me chamou, pô, quero esse Pikachu, 80. Eu falo, não, foi de bola. Ah, esse aqui, ó, na liga tá 100 também faço 80. Pô, quero também. Aí daqui a pouco eu faço o quê? Cara, mas é o seguinte, tem esse aqui, olha que bonito. Ah, mas esse é quanto? Ah, na liga tá 500, peço 500. Ah, cara, eu te faço 500 porque, né, é muito bonito, tal. Ah, mas na liga tá 500 também. Não, mas é porque na liga, né, o preço tá mais em conta, mas vai subir, porque, né, dá as justificativas. Daqui a pouco o cara vai aproveitar e comprar por 500 para aproveitar o frete, porque ele já tá comprando os outros. Fechou? E ainda mais quando o cliente recompra, que já é um cliente que já comprou com você, porque ele confia em você, que é melhor ainda. Então, assim, não se apeguem tanto a só o preço da liga. Busquem criar oportunidades para vender também num valor, né, semelhante à liga, ou às vezes até mesmo maior do que a liga, tá? Tem alguns pontos, tá, que eu já comentei aqui com vocês em relação à questão de barreiras de venda. O que seriam as barreiras de venda, tá? Em alguns grupos, vocês vão encontrar uma certa resistência. Eu já ensinei para vocês, tá aparecendo na tela, né, quando for para vender, entre em grupos de Facebook, entre em grupos de WhatsApp, também tá aparecendo aí o vídeo nos grupos de WhatsApp, entre onde vocês puderem vinculado ao tema, tá? Eu não aconselho para grupos de outros temas, eu vou entrar no grupo do Brick da minha cidade, negócio da minha cidade. Por que eu não aconselho? Normalmente, se você leva um produto para onde não valoriza esse produto, vão dar risadas ou até mesmo tirar sarro. Ah, tá querendo ficar rico com uma carta de Pokémon por R$500, onde é que você viu um pedaço de papelão? Porque lá eles não valorizam. A realidade é essa. Então, assim, não tem esse valor lá, assim como outros produtos se colocar lá naquele grupo, né, específicos, ou até mesmo, igual, tu vai anunciar uma Ferrari no grupo geral da tua cidade, daqui a pouco vai ter gente lá falando, onde é que já se viu, pneu, lata e não sei o que, por R$5 milhões. O outro vai falar, com esse dinheiro compra não sei quantas cestas básicas. Então não são pessoas que estão ali para comprar, não são pessoas que entendem o valor daquele produto lá. Isso eu vou comentar depois também sobre. Mas enfim, então entre nos grupos, Facebook, né, WhatsApp e tudo mais, e daí você vai começar o teu processo de venda. Pá, começou. Nesse movimento vem as primeiras barreiras. Quais são as primeiras barreiras? Vai ter grupo que os proprietários já são vendedores e eles não vão querer que tu venda lá dentro, eles vão te tirar do grupo. Se eles não te tirarem de forma direta e aberta, eles vão te tirar de forma discreta. Por exemplo, eu passei uma situação, o cara me removeu do grupo, depois mandou uma mensagem no privado. Ah, te removi do grupo sem querer e tal, te coloco lá de volta. Nunca colocou. Por quê? Porque ele removeu de forma proposital, provavelmente, né? Vamos entender assim, e ele não colocou porque não era de interesse dele. Eu também não ia ficar ali pedindo para colocar, entendeu? Pronto. Se ele quisesse, ele teria colocado. Outro exemplo, tem grupos hoje que o pessoal é contra vendas. Então o pessoal acha que o colecionismo ele tem que ser troca, o escambo. Então, essa carta aqui eu trocaria por essa aqui e pronto, entendeu? Tem gente que é contra a venda e vai pregar contra a venda. Então, né, às vezes vai anunciar ali e vão tirar do grupo. Então, esses vão ser as primeiras barreiras, assim, interesse pessoal, né, das pessoas, assim, seja em relação às suas crenças ou em relação aos seus interesses financeiros, né, de serem a prioridade de venda. E outro detalhe também de barreira que a gente entra, se a gente for falar em relação às pessoas metidas. Pessoas, né, como diz, tem a língua maior do que a rua. Que é o quê? Tu jogou uma carta ali no grupo, anunciou uma carta ali no grupo, o cara manda, tá caro. O cara não quer nem comprar, o cara só sabe falar mal. É cheio. Já viu aquela história assim que tu anuncia no Facebook lá? Preciso contratar uma pessoa por X valor, R$3 mil. Aí vem, não, porque é pouco. Aí vai o outro, quer pagar 3 mil, mas nem sabe o teu serviço, mas quer exigir um monte. Às vezes nem tem lá as exigências. Então, assim, tem gente que tá ali só pra falar, seja o que for. Então, né, você vai ter algumas barreiras, mas não se acanhe, não se abata, segue firme no teu processo de venda que vai dar resultado. Então é isso. A gente já teve no nosso processo de compra, a nossa gestão pré-venda e a gente entrou no nosso processo de venda. A gente já sabe que a gente comprou a 50% abaixo da liga ou, né, pagou um pouquinho mais, mas que a gente comprou com margem. E a gente já sabe, né, na escolha que a gente teve ali do nosso projeto,
projeto que foi escolhido a vender a 20% abaixo dali. Tá tudo decidido, tá tudo definido, vamos para venda. Processo de venda. Então, né, só recapitulando, onde é que eu vou colocar? Facebook, OLX, WhatsApp, Enjoei, aplicativos que sejam fáceis, né, e tem um fluxo de pessoas ali, né, procurando para me vender. Acabou. Em relação à questão do processo de venda, tá? Muitas vezes, se você colocar só uma carta, por exemplo, assim, vou anunciar só essa carta aqui, uma carta de R$6. Às vezes não compensa tu gastar um anúncio. Por exemplo, o OLX ele tem limitação. Um exemplo fictício, que tenha 20 anúncios para você usar de graça. Se você colocar 20 cartas de R$5, não vale a pena. Então, o que eu te aconselho a fazer? Coloque pacotes de carta para compensar para a pessoa que está comprando, está levando uma quantidade. Também, dentro dos anúncios, coloque um descritivo com cada carta individual e o preço individual de cada carta, com os nomes das cartas. Coloque palavras-chave, que são o que? As tags, porque quando a pessoa joga no pesquisador lá do OLX, Pokémon, ele vai puxar vários anúncios, né, que falam de Pokémon. Ou que tem Pokémon no título, ou que tem na descrição. Então, coloque palavras-chave, Pokémon, venda, TCG, cards, colecionismo, coloque ali, tá? E, além disso, foque, né, nesses produtos de interesse maior, que seria o quê? Aquilo que a gente já comentou lá atrás, da linha fofa do Pokémon, da linha base, Pokémons que chamem a atenção. Então, anuncie um Pikachu, se tu tiver, anuncie um Charmander, um Charizard, né? Vai anunciando. Anunciei já os preferidos. Vai passando para os menos conhecidos. Porque daqui a pouco o cliente te chama por causa do Charizard, mas tu já vende mais 3, 4 outros junto. Então, é mais uma forma que tem que selecionar bem o teu produto ali para você pescar. Questão de preço, mesma coisa. O que você consegue um preço melhor, joga nos anúncios para chamar mais atenção. Dali você vai caçar mais negócio. Então, o processo da venda, tá? Como a gente já conversou em outros vídeos ali, vocês estão vendo na tela agora um vídeo mostrando alguns anúncios nos grupos de Facebook. Esse foi o padrão. E também, né, no WhatsApp, e esse foi o padrão. Então, a gente teve Facebook, a gente teve WhatsApp, teve também Enjoei, mas no Enjoei a gente não teve venda. A gente fez compra lá, mas venda a gente não conseguiu fazer. Mas anunciou lá no Enjoei também. O nosso processo de venda, ele levou 5 dias no total, sendo 3 dias de venda efetiva e 2 dias de pré-venda. Foi como? No dia 16 e 17 foi anúncio só. Dia 18, continuei fazendo anúncio, mas já teve primeira venda. Dia 19 e dia 20, mantendo os anúncios e venda acontecendo. Então, provavelmente, né, tu vai ter um primeiro momento, tu vai ter que criar uma posição no mercado, tu vai fazer alguns anúncios, tu vai ser visto e depois as pessoas, né, vão ter interesse, vão te chamando. E uma coisa que é legal, tá? Quando você faz bastante anúncio, automaticamente gera mais confiança. Porque o cara fala, pô, eu vi ele naquele grupo também. Pô, eu vi no outro grupo. Então, quando você cria uma rede de anúncio, por mais que tenha gente que reclame e tal, né, você tem que fazer conforme as regras dos grupos ali, para não ser banido, retirado, mas é legal porque você se faz uma figura vista. E é aquela história, quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Então, force nos anúncios o máximo que puder para serem vistos. Não é só a questão da conversão da venda inicial, mas sim também a conversão da confiabilidade do cliente em você. Então, assim, como eu já tinha comentado com vocês anteriormente, no vídeo, tá aparecendo agora na tela, eu mostro como é que foi o processo ali, né, de pré-venda, que foi o quê? O cliente tinha interesse, eu filmava as cartas que o cliente desejava comprar, fazia um papel com o nome do cliente, a data, né, da negociação e mandava pro cliente. Por quê? Ele estava vendo o produto, ele estava vendo o nome dele, ele estava vendo a data. Gerava uma confiança que realmente o produto existia, que eu tinha o produto. E outro detalhe, tá? A gente, no geral, o ser humano, tem um sentimento de não querer incomodar. Não são todas as pessoas, mas muitas têm. E é aquela história assim, eu fui numa loja, provei uma roupa. Eu, Roberto, se eu for numa loja provar uma roupa e a roupa não tiver nenhum problema, eu meio que me sinto ali amarrado a ficar com a roupa. Por quê? Se o vendedor me dá um atendimento e tudo mais, eu me forço a ficar com a roupa. Claro, se eu for numa loja de self-service, que eu entro, vou lá, provo, vou no provador e ninguém me atende, é mais fácil eu não criar compromisso. Mas se eu tenho um vendedor ali me atendendo, mostrando a roupa, esperando no provador, olhando daqui a pouco como é que ficou, me dando uma opinião, trazendo outra roupa, eu me vejo vinculado à obrigação. Eu não consigo aquela história de fazer tirar 30 blusas e se alguma ficou boa, eu não levar nenhuma. Eu vou querer levar a que ficou boa para valorizar o trabalho que foi feito ali. E a lógica aqui é a mesma. Se você fizer um trabalho que você vincule o comprador a você, que você mostra que você está se empenhando. Eu não digo se empenhando ali desesperado para vender, mas escrevendo o nome dele no papel, botando a data, fazendo vídeo das cartas, mostrando essa carta, daqui a pouco essa carta, e perguntando alguma dúvida, quer que mande vídeo de lado, assim, assado.
ele vai se sentir vinculado a você, ele vai se sentir na obrigação de comprar. Não que ele seja obrigado, mas gera um sentimento. Então, assim, primeiro passo, deixe o comprador confortável. Gere essa rede de informação para ele de forma, aí que tá, de forma prazerosa. Também não encha ele de vídeo, de textão pré-pronto e coisa nada, que daí fica fora, né? Não fica legal. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando eu tava procurando editor para os vídeos do canal e tudo, até o editor tá vendo agora essa mensagem, eu recebi algumas propostas e fiz alguns testes. Paguei por vídeos testes, tudo. E o que eu achei engraçado é que teve gente que me respondeu com um texto do ChatGPT. E daí, eu fazendo a mesma pergunta que eu fiz para a pessoa e jogando lá no chat, me deu exatamente a mesma resposta. Então, assim, evitem às vezes criar um processo muito automático, as respostas padrão para todo mundo, porque às vezes tu acaba achando que tá criando conexão e não tá. Eu descartei por causa disso, porque eu falei, pô, o mínimo era me escrever uma resposta básica, não tava pedindo textão nem nada. Aí foi jogar uma pergunta básica que eu fiz no chat, pro chat responder, porque a pessoa ficou com medo de escrever, mas é o mínimo. Então, assim, eu não sou contra, eu mesmo uso hoje a inteligência artificial, as obter informação, tudo é mais rápido de pesquisar ali do que pro Google ficar puxando um monte de coisa. Mas, assim, não deixem o negócio de vocês, não deixem a venda perder o fator humano, a conexão, porque às vezes fica muito no automático, fica frio, às vezes o cliente ele não se sente vinculado e consequentemente uma obrigação de comprar com você e fazer o serviço com você. Outro ponto, tá, que eu também já comentei no outro vídeo, seja apresentável. Tem uma foto de perfil, tu vai começar a fazer venda, cuida da tua foto de perfil. Se for, né, homem, cuida, se daqui a pouco não tá uma foto agressiva, se daqui a pouco, né, não tá uma foto muito forçada, porque o que tu tem que pensar, tá? O ser humano é ser humano. Se tu tiver uma foto, seja homem ou mulher, se tu tiver uma foto às vezes muito sexualizada, eu sei que é meio polêmico isso, mas é importante falar, às vezes a pessoa já vai gerar um preconceito ali em relação a você. Então, assim, você pode ter estilo? Pode, mas se você é um vendedor, você tem que ter um estilo um pouco neutro. Claro, às vezes tu vai se conectar com pessoas, eu tenho uma foto ali que tá aparecendo uma guitarra no fundo, daqui a pouco o comprador ele vê, ele também gosta de guitarra. Então tem coisas que tu vai até mesmo criar uma conexão. Como diz, públicos se conversam, grupos sociais se conversam na mesma linha. Mas não esqueça que tem coisas que eles podem puxar para um lado negativo. Outra situação, tá? Não percam a paciência e não sejam grosseiros. Mas isso é uma coisa básica, mas acontece. Eu vou falar por mim mesmo. Teve compra que eu fiz, que na verdade, né, ainda mais no processo de compra ali fazendo proposta, né? Às vezes proposta abaixo que a pessoa queria, e o vendedor, em vez dele só me falar, não, pra mim fica fora, obrigado pela proposta, ele quis me dar lição de moral, ele quis mandar textão. Só que ao mesmo tempo eu já salvei o nome do vendedor ali, e daqui a pouquinho, né, se eu ver um produto legal que eu goste, daqui a pouco eu não vou comprar porque é aquela pessoa. E não que o Roberto esteja guardando mágoa, não é isso. Mas é que eu já vi que é uma pessoa despreparada para atender e uma pessoa que não faz um atendimento legal. Então se daqui a pouco dá um problema numa entrega, dá um problema num correio, como é que eu vou pedir alguma coisa para aquela pessoa se aquela pessoa é desequilibrada? Como é que eu vou esperar uma solução daquela pessoa se aquela pessoa é desequilibrada? Se daqui a pouco ele atrasa para enviar, como é que eu vou cobrar ele se ele não tem um equilíbrio para conversar comigo? Então, assim, às vezes a gente perde venda futura por achar que a única venda que existe é a venda presente. Então, não percam vendas futuras por acharem que a única venda que existe é a venda presente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma vez eu fui fazer uma negociação de um determinado produto e eu perdi a negociação para outro vendedor. Os compradores foram lá me avisar que tinham comprado já e eu servi um café pra gente tomar um café, ele juntar no ambiente ali no escritório, e depois meus colegas tiraram um sarro. Vieram tomar café pra rir da tua cara, porque né, a gente ficou dando café pra eles ainda. Enfim, resumo da ópera, tá? Esse casal que não comprou comigo, eles compraram comigo, eles levaram amigos para comprar comigo, esses amigos indicaram familiares desse casal que não comprou e depois comprou, deve ter gerado ali mais umas 7 vendas de produto, né, que em relação a outro nicho. Então, assim, não desprezem o cliente de hoje, porque ele pode ser o cliente de amanhã, ou ele pode, né, te trazer clientes amanhã. Por mais complicado que ele seja. Claro, tem clientes que às vezes vêm para tribular, e às vezes mais vale a pena cortar a tribulação do que manter ela. Mas tem situações que você pode sim contornar e às vezes, né, deixar o teu ego, deixar as tuas crenças ali um pouco menores para você, né, poder deixar a situação neutra. E claro, né, já encaixado nisso que eu comentei agora, saber virar o jogo. Daqui a pouco te chamou o cliente, né, ele veio com uma proposta muito absurda, mas você pode fazer uma contraproposta, não corta ele, não posso. Faça a
a compra. Vou dar outro exemplo. Eu trabalhei em mercado há alguns anos e eu via muito no açougue isso acontecer. O cliente chegava para comprar uma carne e daqui a pouquinho o açougueiro falava: não tem essa carne. O açougueiro que é bom, ele ia dar outra opção. Eu não tenho um colchão mole, mas eu tenho o colchão de fora. Não, o colchão de fora não quero porque é duro, daqui a pouco né, quer uma alcatra. Não, eu tenho aqui, ó, como tá bonita a alcatra e tal. E mostrava a solução. O açougueiro ruim, o cliente perguntava: tem colchão mole? Não tem colchão mole. Era isso. Aí o cliente ficava: aí ficava os dois se olhando e esperando o que ia acontecer. O cliente vendo se pensava em outra coisa, o açougueiro esperando o que ele ia pensar. Então, assim, ser vendedor, tá? Vender um produto é você também saber virar o jogo, é você resolver problemas. E automaticamente, né, aquela história, quem ganha dinheiro normalmente são as pessoas que resolvem problemas. Algum problema você vai estar resolvendo. Outro detalhe, tá? Nessa questão dos detalhes da venda, né? Vocês preparando, né, para essa venda, tudo que contribui, a questão das fotos, tá? Roberto, eu não tenho o iPhone 15, 16, sei lá em qual número que tá agora aí na época do vídeo. Mas assim, mesmo com um telefone mais simples, enquadra uma foto legal, bate uma foto interessante. Vocês estão vendo agora na tela dois contrastes e exemplos. Foto individual, por exemplo, uma foto que foi aqui eu bati para propaganda, venda que foi vendida. Eu coloquei num suportezinho que eu tinha ganho, 3D, quando eu comprei as cartas graduadas, algumas delas. As cartas que não eram graduadas, que né, dentro do suporte elas iam ficar muito para dentro, eu colocava em cima na beira do suporte que vocês estão vendo aí e fazia esses anúncios, né, essas fotos, né, bem focadas, aparecendo que o cara conseguisse ver o número da carta, se caso ele quisesse constar na internet, deixando realmente uma coisa que atraísse. E nas fotos que eu tive que colocar muita imagem na mesma foto para não gerar muita coisa nos grupos, eu criei um modelo mosaico, 4 fotos por imagem. Por quê? Às vezes tem gente que pega, assim como vocês estão vendo no vídeo, um monte de carta, joga em cima do lençol na cama, todo amassado lençol, bate foto, posta, tô vendendo. Gente, assim não, organizem, cria um mosaiquinho, entendeu? O Canva é de graça para criar essas coisas, ele tem umas limitações, mas tem muita coisa que você consegue fazer de graça. Faz um mosaico, organiza as fotos, bota um fundo liso, bota uma corzinha se for o caso, mexe ali no brilho do celular, dá um jeito, não tem um celular com que bate foto, tenta arrumar um emprestado, tenta dar uma solução. Mas se você tá aqui, né, alguma coisa vai dar jeito. Então, assim, um celular que vai arrumar, se não for o teu ou de alguém, tenta fazer de uma forma organizada. Porque um jeito tem como dar. Se fosse para qualquer outra coisa, eles davam jeito. Então, para fazer um material de qualidade, dê um jeito. Então, as fotos prontas, né? Todo aquele nosso processo que a gente já conversou, revisado, vamos anunciar. Relação de venda no WhatsApp. O WhatsApp hoje, diferentemente do site de anúncios que as pessoas estão ali olhando como uma vitrine, escolhem, compram, jogam no carrinho e pagam, o WhatsApp você consegue prospectar dentro dos grupos, né, que eu já mostrei para vocês, fazendo os anúncios, né, consegue prospectar clientes. E tem algumas manhas para você prospectar de forma mais fácil, tá? Claro que é como eu já falei, foto bem feita, anúncio bem escrito, né, alguns detalhes ali, que, né, conforme já foi mostrado, acho que não preciso voltar nisso, mas tem um detalhe extra, questão de horário, tá? Tem horários que movimenta melhor. Por exemplo, depois do final da tarde, que é o horário que o pessoal tá em casa, às vezes já jantou, né, de noite, já tá descansando, tá com o celular na mão. Às vezes tá em horários também assim de intervalo de almoço, as coisas assim que tu consegue mandar. Mas tem horários também durante a tarde, por exemplo, né, que tu consegue mandar e às vezes o cara tá lá no momento de intervalo e consegue ver. Então, na verdade, nos horários do dia, eu falo para vocês que assim, eu prefiro depois do final da tarde. Mas não que vocês não possam mandar em outros horários. Mas tem um horário, tá, que quase ninguém se liga, porque eu vejo, assim, pelo movimento dos grupos, que são poucos que postam nesse horário, que é na madrugada. Ô, Roberto, mas de madrugada o povo não tá dormindo? Agora vem um detalhe aqui, tá, que é bem importante. Eu não quero que vocês não levem a mal no que eu vou falar agora. Como esse é o detalhado, eu quero deixar algumas coisas bem frisadas, assim. Quando a gente fala em compra de madrugada, tá, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ela acontece bastante. Eu fechei negócio 4 da manhã, fechei negócio 1 e pouco da manhã, mas por que isso, tá? As pessoas, normalmente, na madrugada, das duas uma, ou a pessoa trabalha de madrugada, tá ali trabalhando, às vezes tá lá sentado olhando o celular, né, acaba olhando ali te chamando, ou o que acontece mais normalmente, a pessoa tá ociosa na madrugada. O que é o ocioso da madrugada? A pessoa sofre de ansiedade, depressão, daqui a pouco insônia. A pessoa tá ali acordada, ou daqui a pouco ela só não tá com sono, né? Não é nenhuma insônia causada por algum problema, mas só não tá com sono. E quando a gente tá na madrugada, querendo ou não,
a gente tem menos grupo movimentando, normalmente a gente não tá interagindo com ninguém, a gente tá ali de VARD, rolando Instagram, rolando Facebook, o que for. Então, na verdade, a gente tá procurando alguma coisa para se conectar, às vezes tá ali vendo um vídeo aleatório, e é o horário que a gente mais pensa, isso eu falo por experiência própria e também acredito com vocês, mais pensa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, por quê? Porque tu tá com tempo, entediado, querendo uma emoçãozinha, é ali que você vai fazer. Então, assim, eu já me peguei, às vezes, na madrugada, vou comprar um caiaque, vou comprar uma prancha de stand-up. É de madrugada que eu lembro. De dia, na correria, eu não lembro. Mas de noite, é caixão. Eu não lembro na hora que eu tô trabalhando, não lembro na hora que eu tô com a minha esposa, não lembro na hora que eu tô vendo um filme. Eu lembro lá, 3 horas da manhã, às vezes que eu tô lá, né, um exemplo, sem fazer nada. Acabei de fazer um negócio no computador, vou dar uma olhadinha na internet. Lá vem na cabeça, o stand-up, canoa, sei lá o que, entendeu? O caiaque. É nesse horário que vem. E aí que o povo compra. Explicação disso: o ser humano querer uma emoção, o ser humano querer aquele pico de adrenalina, né? Aquele pico ali de dopamina do momento ali que está efetuando a compra, está realizando aquela vontade de na cabeça dele a solução do problema dele, que ele nem sabia que ele tinha esse problema, mas ela está com esse problema e está se automedicando através de uma compra. E também, né, se a gente for pegar, historicamente falando, né, não sei quem já acompanhou, em diversos canais de venda, venda de tapete, venda de joia, venda de antiguidade, que eles fazem na madrugada. Por causa que o público que vai comprar, o público que está de madrugada, é o que vai se convencer que precisa daquilo para ficar feliz. E eu não tô falando isso de uma forma negativa, tá? Isso eu quero que fique bem entendido. Vai parecer que eu tô falando, quem compra de madrugada é depressivo. Não é isso. Só que a gente tem que saber analisar o nicho que a gente está explorando. Se a gente está explorando um nicho de venda, a gente tem que analisar que existem vários públicos. E na madrugada a gente tem um público muito forte. E quando a gente fala de colecionismo, a gente tá falando de um público que já compra colecionismo para preencher alguma coisa. Então, para preencher aquela característica de pertencimento ao grupo social, para preencher aquela característica, né, da ansiedade de querer ver a coleção completa. O cara tem 110 pokémons, falta 20 para completar a coleção, ele quer aqueles 20. E normalmente quando a pessoa vem com essa série de emoções, na madrugada ela desperta mais ainda. Tem estudos que correlacionam a compulsão de comprar com a depressão. Tem estudos que correlacionam a depressão com a insônia. Não que eu esteja dizendo que quem está acordado comprando é depressivo, né, com insônia, não é isso. Mas a gente também tem esse público ali dentro. E é um público que tem que ser identificado e você tem que saber que você também tem que vender para esse público. E vai satisfazer e tu vai fazer um bem que também vai deixar a pessoa feliz. Se a gente pegar essa matéria aqui para ler, para dar uma base não só no achismo, mas vocês estão vendo na tela aí algumas referências, tá, bibliográficas. A pessoa sente um grande alívio da tensão, estresse e sofrimento ao realizar compras em excesso. Porém, em seguida vem o sentimento de culpas. Estima-se que de 5% a 8% da população global sofrem com esse comportamento. Ou seja, a pessoa às vezes está ali de madrugada, quer se sentir bem, compra, se sente bem, libera estresse, tem um momento de alegria, libera uma série de hormônios, né, relacionados à felicidade, serotonina, tudo, enfim, e ao mesmo tempo ela se sente culpada, porque ela comprou. Só que depois que ela se sente culpada, isso não estou dizendo ali no momento, digo, né, nos próximos dias, ela quer sentir tudo aquilo que ela sentiu naquele momento da compra, então ela vai comprar de novo. Então, assim, essa questão da compra e recompra está muito vinculado ao emocional, porque é aquilo que eu falei lá atrás, você não precisa de uma carta de Pokémon na tua estante, você não precisa olhando de forma prática, mas olhando de forma emocional, você precisa, é fato. Pesquisa: 89% dos compradores compulsivos têm depressão. A ansiedade pode causar a falta de sono e a falta de sono pode agravar a ansiedade. Então ficou bem claro, né, que essa questão da venda na madrugada, se você tem possibilidade de vender de madrugada, tente se especializar nesse mercado noturno aí, que ele também dá um bom retorno de vendas, tá? Agora a gente vai ver, tá, as vendas de forma detalhada da 1 a 9, todas as vendas que foram feitas. É aquela história, esse vídeo aqui ele ficou um pouco mais longo, mas já é a ideia do detalhado realmente. Então vamos lá. A venda 1 que vocês estão vendo agora, ela foi uma venda que ela foi realizada às 1h44 da manhã, ela foi realizada num horário de madrugada, ela foi feita via Facebook, o primeiro contato. Então assim, já tinha um anúncio lá no grupo, a pessoa estava de madrugada passeando pelos grupos, né, procurando ali, como se diz, um prazer, uma satisfação. Entrou em contato comigo, eu estava na madrugada ativo esperando o comprador e fui pro WhatsApp e fiz a negociação e finalização de pagamento já com a pessoa lá mesmo na madrugada, às 1h44 da manhã. Foi feito lá, me chamou mais ou menos 1,
meia-noite e pouco, e a gente finalizou ali 1h44 da manhã. Detalhe, tá? Pagamento via Pix. No mesmo momento, não pediu LX, não pediu nada, foi via Pix. Uma coisa que foi bem interessante, tá, nessa venda até, é o fato de que quando eu tinha feito a soma dos produtos, eu tinha somado uns R$260, mais ou menos. E daí eu falei pra pessoa, deu 260, só que eu tinha esquecido de somar uma carta. E a pessoa falou, não, então eu vou mandar 300, tu manda mais alguma coisa aí. Então assim, ela mandou a mais, só que ele deu a causa que eu não tinha somado uma carta que faltava, no final fechou. Eu tinha dado 250, acho que ela mandou 300, sobrou 50 e casou no que faltava, que era 50. Então assim, pra vocês verem como é, tava ali, pá, efetuou a compra, pagou a mais, mandou preencher o que faltava. E só alegria. E essa mesma pessoa depois recomprou de mim em outra situação que vocês vão ver que eu vou comentar com vocês. Então a gente teve dentro desse pacote de venda, tá? A gente teve um Raichu PSA 9, que foi comprado a 90 e foi vendido por 185 líquido. E a gente teve as cartas RAW ali também, que deram um percentual de margem bom, tá? Vocês podem ver, como vocês estão vendo no gráfico, a carta PSA foi a que mais deu, junto com o Pikachu RAW. O Pikachu foi um promocional em inglês, que ele deu 33,70 de lucro, e ele deu 314% de lucro. E a PSA, ela deu 105%, e ela deu R$95 de lucro. As outras cartas, elas deram um pouco financeiro, R$1, R$3, porque eram cartas baratas. Mas se a gente for olhar percentualmente falando, são cartas que deram pra gente 11%, 45%, 85%. Então, assim, cartas que deram um percentual alto. Então, cartas que realmente, né, compensaram a compra. Porque se a gente for analisar o nosso custo de compra, nosso lucro líquido de venda deu R$138,97. Ou seja, a gente tirou 100% de margem líquida, 100,17% de margem líquida em cima desse pacote de venda. Foi muito bom. O que dá 100% em 6 meses? Nosso processo da venda 02, tá? A venda 02 foi uma venda que ela foi feita próximo da meia-noite, era 11h25 da noite, quando foi feito o pagamento, então o contato foi feito umas 10 e pouco da noite. Também um momento de descanso, um momento que a pessoa provavelmente estava ali, né, tranquila, depois de jantar, descansando e tal, vou comprar alguma coisa. Foi uma venda que ela também foi pagando Pix. O contato também foi via Facebook, através de um anúncio nos grupos de Facebook. E no caso, né, a finalização foi via WhatsApp mesmo, né, e o pagamento de Pix. Como vocês podem ver, essa é a tabela, tá? Da venda que foi feita. Essa venda, ela deu um custo de R$68 e ela teve um lucro bruto de R$71. O nosso líquido foi R$50. Se a gente for analisar pela quantidade de cartas que tem nesse pacote, na verdade foi uma venda que ela deu pouco dinheiro, financeiramente falando, para a quantidade de cartas. Mas, percentualmente falando, como a gente pagou R$68 nessas cartas e vendeu por 118,53 líquido e 140 bruto, a gente teve um lucro percentual líquido de 73%. É muito bom também para 6 meses. Então, assim, a gente ganhou pouco dinheiro, a gente ganhou R$50 só, a gente ganhou pouco dinheiro financeiramente falando, mas percentualmente falando, como a gente botou pouco dinheiro também, a gente ganhou bastante. Então, show de bola. A venda 03, tá? É uma venda que ela foi durante a tarde, foi feito esse contato, essa venda foi às 2h15 da tarde, mesma coisa, foi, né, finalizado no WhatsApp, foi pago via Pix, mas o primeiro contato não foi via Facebook, o primeiro contato já foi no WhatsApp através de um dos grupos onde foi feito o anúncio. Vocês estão vendo aí, tá? Essa venda aqui foi uma venda que, na verdade, ela deu um percentual de lucro bom, mais de 60%, só que também, por ser uma venda barata, uma venda de R$120, onde o custo tinha sido 58, nosso lucro bruto foi 61,9, só que a gente teve que dar o frete. Mas esse frete acabou, né, dando uma encarecida pra gente, então nosso lucro líquido acabou sobrando R$36 só. É pouco dinheiro? É pouco dinheiro financeiramente falando, paga um X só. Só que percentualmente falando, como o investimento foi baixo, o percentual fica alto no nosso pacote, tá ótimo. Venda 4. A venda 4, ela foi para o final do dia, também num horário já menos comercial. Ela foi uma venda que também ela foi feito contato via WhatsApp, através dos grupos, ela foi paga via WhatsApp através do Pix, direto na conta, e né, tudo certo. Uma coisa, tá, que a gente pode ver até aqui, até a venda 4, tudo tem sido pago através do Pix. Ou seja, aquilo que eu comentei lá atrás, tu passa confiança pro cliente, tu pode ser um desconhecido que nunca vendeu, mas tu passa confiança, tu tem um produto, tu é um cara, né, posicionado, tu é um cara, né, que ele confia que não vai lograr ele, não vai roubar ele te paga no Pix. É até mais fácil a pessoa pagar no Pix, ela tem que entrar no OLX, tem que comprar num anúncio, tem que passar um cartão, abrir um aplicativo, entendeu? Então, assim, é mais fácil ela já fazer o pagamento no Pix, acabou. Outra coisa, tá? A questão do frete. Guardem a questão do frete na manga. Às vezes, né, tu vai oferecer já o frete primeiro. Às vezes, não. Às vezes, tu vai, né, oferecer, falar, daqui a pouco falar, ó, negócio seguinte, pra gente fechar agora aqui à vista, te dou o frete grátis. Às vezes, o cara já paga ali, só alegria. Essa venda 4, tá? Vocês estão vendo na tela agora o gráfico dela. Foi uma venda que ela deu um valor financeiro alto, foi
bom. É uma venda que foi para o mesmo comprador que tinha comprado a venda 1, que eu comentei para vocês que fez uma recompra, aquele dos R$300. Ele pagou R$670, líquido, descontando os R$30 de frete que deu, ficaram R$640, e o nosso custo nesse pacote que foi vendido para ele foi de R$317. Então é uma venda que deu mais de 100% de lucro líquido pra gente, e o que puxou essa venda, na verdade, se vocês olharem, é um pacote grande, mas como ele já tinha feito uma primeira compra, e como, né, eu estava motivado a fazer ele investir um pouco mais nessa compra, para entrar um valor ali maior de R$600, eu acabei dando bastante brinde, cartas, né, de valores menores que tinham entrado. Mas, por exemplo, eu dei uma pedra selada, que era uma carta de R$12 de custo, dei uma outra carta em Milscarada de R$10 de custo. Então tiveram algumas cartas ali de um valor mais alto, então que na realidade acabaram dando uma apertada nesse sentido, do percentual do pacote. Mas ainda assim, o que era o meu foco? O Pikachu que ele comprou graduado, o nosso custo tinha sido R$200. E eu vendi a 429 líquido, ou seja, eu ganhei quase R$230 em cima. Então estava muito bom. E os ápidos que ele comprou, também junto nesse pacote, foram os ápidos que tinham custado R$36 e foi vendido a R$114. Ou seja, uns ápidos que ele deu 4 vezes mais do valor dele, quase 3 ponto alguma coisa, mais ou menos. Então realmente compensou muito vender esse pacote. Então, show de bola. Foi muito bom, por isso que eu dei tanto brinde. E o nosso percentual ainda assim ficou acima de 100%. Outro detalhe, tá? Na minha tomada de decisão de venda, eu criei uma meta, acima de 50% de lucro. Bateu acima de 50%, vai embora, só alegria. Agora a venda 05, tá? Vocês estão vendo, essa venda 05 foi uma venda que, na verdade, foi uma indicação. Eu tava num grupo, eu mandei os anúncios lá, uma moça, até muito gente boa, mandou lá pra mim, fulano quer e tal, passou o contato, eu chamei ele, negociei com ele e vendi pra ele. Foram poucos itens, eu fiz o anúncio no LX, o horário que a gente negociou foi mais ou menos às 7h30 da noite, eu comecei a conversar com ele, na verdade, anteriormente, mas como ele era bem ocupado, a gente acabou fechando mesmo às 7h30 da noite. Eu acho que eu comecei a conversar com ele um dia antes, se não me engano, não recordo direito, foi no mesmo dia, ele um pouco antes. E daí, 7h30 da noite, fiz o fechamento com ele, ele pagou, só que ele pagou via LX. Como ele não me conhecia, nesse caso, ele ficou um pouco mais receoso, e até mesmo por ele ter pouco tempo pra gente conversar no WhatsApp, acho que eu não consegui passar uma confiança pra ele um pouco mais tranquila, né, porque a gente conversou pouco, aí ele pediu pra ser feito pelo LX. Fiz o anúncio, ele pagou, nesse caso não precisei dar frete, porque ele mesmo pagou o frete no LX, e o pacote de compra dele, como vocês estão vendo na tela, foram 3 Pikachus. Aquele Pikachu VMAX que eu sempre tô usando ele como exemplo, aquele que, né, ele era um preço mais barato, deu uma inflada no preço, depois caiu de novo. Então o Pikachu, que ele pra gente tinha custado R$10, foi vendido a R$40 líquido, porque a gente não teve nenhum tipo de custo de frete, ele nem nada, R$40 líquido, e por sinal foi aquele Pikachu depois caiu para R$18. Então foi bom que a gente vendeu ele, né, no momento certo. E outros 2 Pikachu promocionais, né, de edição promo ali, de ilustração, que também foram vendidos num valor legal ali. Esse Pikachu VMAX deu 300% de lucro, para você ter uma noção, percentualmente falando. O restante deu 67%, 24%, como vocês estão vendo, e a nossa média de lucro ficou acima de 70%. Tá ótimo. Detalhe, tá? O nosso custo nesse pacote foi R$103 somente, e o nosso lucro líquido foi R$76, e a nossa venda bruta foi 180. Então, na verdade, nosso lucro líquido foi R$76, não é muito dinheiro, mas, analisando que a gente botou R$100 só no pacote, tá excelente. A nossa venda 6, tá? Foi uma venda que também ocorreu às 10 horas da noite aproximadamente. Essa foi uma venda que foi lá no LX. Então foi uma venda que eu não conversei no WhatsApp com o comprador. Foi uma venda meio que no processo automático. Ele tirou uma dúvida, chamou, acho que depois do outro dia, tal, ele comprou, ele fez uma oferta, estava anunciado por 290, ele ofereceu 230. Eu aceitei porque bateu o percentual. É uma carta, tá? PSA que eu poderia ter pedido mais, poderia ter segurado mais tempo, mas como eu tinha meu propósito de venda rápida, eu acabei aceitando. Ela é uma carta que, como vocês estão vendo na tabela, ela bateu 66% de lucro. Quem é do meio Pokémon e conhece, sabe que esse Mil Bronze Knight 2023 é uma carta muito procurada. Eu tava anunciando por 290, eu acho que hoje eu venderia por uns 350 fácil. Só que é aquilo, eu tava anunciando por 290, eu ia propor de 230, eu já tinha pago 138, fechou a conta, vai embora. Então deu um lucro líquido de R$91 e um percentual acima de 60%, que é o que a gente queria. A nossa venda 7 foi uma venda que ocorreu às 4 horas da manhã, então foi uma venda que ela foi feita ali, um contato também via WhatsApp, através de uma publicação num grupo de WhatsApp que eu tinha enviado de madrugada. Foi feito o contato, foi conversado, foi feita a venda, foi feito o pagamento Pix. Essa compra ela foi feita uma carta graduada, uma carta que eu tinha pago bem barato, por ser uma graduada, eu tinha pago R$84, e mais um Charizard X de R$37 de custo. Foi uma compra que de custo a gente teve R$120 e de lucro a gente teve R$175 líquido. Ou seja, foi gasto R$120 para comprar essas 2 cartas, ela foi vendida por R$320 bruto, descontando os custos de frete que foi dado e tal, ficou R$296 líquido, e o lucro deu
acima de 140% líquido. Bruto 163, líquido 144%. Foi uma compra que deu muito bom, uma venda que deu muito bom. Porque a nossa carta PSA a gente comprou muito bem. A gente comprou por R$80 e vendeu por 200. Também nem forcei muito no preço da venda. Deu para ganhar um bom dinheiro. A venda 08, ela foi uma venda que, na verdade, ela também foi muito boa, pelo fato que ela eliminou do nosso estoque 3 cartas graduadas, que seriam as 3 últimas cartas que a gente tinha graduadas para venda. O comprador, eu vi que era um comprador com potencial, até porque pela conversa com ele, deu para ver que já era um cara que investia, um cara que comprava mais carta PSA 10, não era um cara que comprava nem PSA 9, então já é um cara que queria um produto diferenciado. Ele entrou em contato, né, via um grupo de WhatsApp, a comunicação foi feita por ali e o fechamento também via Pix. Quando ele entrou em contato comigo, aí que tem agora aquela questão que eu comentei lá atrás sobre saber virar o jogo e saber ofertar produto. Ele entrou em contato por causa de um Charmeleon. Era a única coisa que ele queria. Um Charmeleon tinha sido pago R$200, estava sendo vendido por R$450. Ele fez uma proposta de ficar com esse Charmeleon por R$400, se eu não me engano, ali na época. Eu comentei com ele, né, que tinha que ver, daí tinha a questão do frete. Eu dei uma dificultada, mas por quê? Como eu já tinha sentido qual era o perfil dele de comprador, eu queria oferecer mais produto. Aí eu ofereci o Raichu e o Lapras junto. Esse Lapras é um Lapras que estava trancado para mim, porque eu paguei caro, eu paguei 200 e poucos reais nele. E eu tava pedindo R$500 mais ou menos nele, 490. Pra quê? Pra compensar ali. E o Raichu era um Raichu holográfico, pelo menos se era Pokébola ou Master Ball, mas enfim, também tinha um valor, né, um pouco maior, e na faixa de R$350, e eu ofereci para ele. E ele me fez uma proposta com o Raichu e o Charmeleon, que era o que ele queria, ou com o Lapras junto, uma proposta mais baixa. E o que eu fiz? Eu fiz uma contraproposta dando frete, que eu não tinha entregue ainda o frete, aceitando os R$1.000 que ele tinha ofertado, mas pedindo 1.050 para dar uma força no frete, eu tava dando frete para ele, e no final ficou bom para todo mundo. Ele comprou as 3 cartas com uma média de compra boa, que eram todas cartas PSA 10, e cartas boas, Charmeleon, Lapras e Raichu, todos, né, pokémons muito desejados, e as cartas realmente muito bonitas. E para mim também, né, que tava com os produtos ali que queria vender, e acabei, né, vendendo os 3 de uma vez só. Então, como vocês podem ver no gráfico, foi uma venda de R$1.050, que teve um custo de R$603, como vocês podem ver no gráfico, e um lucro líquido de R$419. Se a gente for pegar, tá, questão de lucro, deu 69% líquido. Se a gente for comparar as outras vendas que foram feitas de PSA, o Pikachu Promo, os 2.000 que foram vendidos, o outro Raichu, na verdade, se a gente for parar para analisar, essa venda lá não deu muito lucro, percentualmente falando. Mas como o financeiro envolvido era alto, eram 2 benefícios. Primeiro, voltar para o caixa um dinheiro que estava em estoque de 3 cartas PSA que tinha um valor agregado, e pegar um lucro financeiro alto, acima de R$400. Percentualmente falando, comparando as outras, ficou abaixo, mas financeiramente falando, comparando no geral em termos de voltar dinheiro para o bolso e vir lucro para o bolso, ficou muito bom. Então eu abri mão num percentual e num valor maior, você vender umas picadas, quem sabe, mas eu voltei um dinheiro de estoque para o meu bolso, eu voltei um lucro financeiro bom para o meu bolso em termos financeiros, e ao mesmo tempo eu já agilizei tempo que eu matei 3 numa paulada só. E a venda 9, que foi o nosso problema, a nossa, como se diz, né, situação, problema, que foi a compra daquele bulk, que ele foi comprado um pacote. Esse bulk, como vocês podem ver no gráfico, ele foi pago mais de R$160, e para poder vender, porque eu tava com pressa de eliminar ele, eu vendi ele por R$107,66, ou seja, eu vendi ele a R$60 basicamente, mais barato do que o valor de compra, dentro do pacote que foi comprado. Compensou? Não compensou, deu prejuízo. Mas o que acontece? Como eu queria eliminar as cartas dentro dos 6 meses, como eu tava com esse bulk, eu já tinha eliminado as cartas, tinha vendido tudo, só tava sobrando esse bulk, eu tirei as cartas que eu queria desse bulk, que eram alguns treinadores, energias e tal, deixei só mesmo o bagaço ali, né, no sentido assim, bagaço quero dizer dos pokémons mais de centavo, mas tinham também pokémons bons no meio, né, sempre tem, porque alguém sempre vai querer comprar, é o pokémon Taurus lá que ninguém quer, alguém vai querer aquele Taurus, mas pra mim no momento ia ser muito tempo pra vender picado, então eu preferi ter prejuízo, voltar o dinheiro pro caixa, daqui a pouco reaplicar esse dinheiro numa operação nova e recuperar o prejuízo e trazer mais lucro. Então a minha questão aqui foi tempo, eu paguei por tempo, mas deu prejuízo, tá? Vocês podem ver na tabela esse book, ele deu um prejuízo de 33% negativo em relação ao preço de compra. Então, né, foi o prejuízo que a gente teve aí para poder dizer que teve um prejuízo. Questão do processo da venda, tá? Em relação à questão do envio. Beleza, Roberto, a gente teve o processo de preparação para vender, a gente vendeu e agora envio. Aqui vem uma lição muito importante, tá? Usem terceirizadores de envio.
Por exemplo, eu fiz os 2 primeiros envios, se não me engano, no correio, direto no correio. Peguei o pacote, levei no correio e enviei. Paguei caro. Quando eu cheguei num envio, que eu fui enviar, acho que foi o terceiro envio, não sei se foi o segundo ou terceiro ali, que eu fui enviar e por Sedex deu R$100 e poucos e por PAC dava R$80 e poucos, que foi aquele envio da venda de R$120, eu falei, pô, não vai ter de onde tirar dinheiro, o envio tá dando o preço da venda, uma venda barata. Resumo, eu comecei a pesquisar e cheguei numa solução chamada Melhor Envios. Não é merchan, não é nada, mas estou aqui dando a sugestão para vocês, tem outras plataformas também. Eu entrei no Melhor Envios, eu fiz um cadastro, eu lancei o peso, a medida do pacote, enfim, tudo né, certinho. Peso, coloquei mais ou menos uma estimativa e lancei no sistema. Para vocês terem noção, o meu custo desse envio deu R$25. Pro correio, pelo que eu vi na notinha do correio, né, vocês estão vendo a foto aí na tela, deu um repasse de R$19,20, mais ou menos pelo que eu entendi. Pode ser que eu esteja errado. Mas para vocês terem noção, como é que no balcão do correio deu R$100 e poucos no Sedex, R$80 e poucos no PAC, e para uma terceirizadora que usa o correio, deu R$25. Aí eu consegui fazer o envio. Então, assim, se atentem nisso, tá? Usem plataformas de envio para vocês lançarem. E é até mais fácil, porque vocês chegam no correio com QR Code, vocês vão mostrar esse QR Code, eles vão fazer a leitura na máquina e vão já botar no envio, né? Não precisa nem se incomodar, já entra no sistema, tem rastreamento, tem tudo, então é muito bom, tá? Outro detalhe, tá? Nessa plataforma do Melhor Envio, o que eu achei legal? Teve um envio que eu acho que eu calculei mal o peso que eu coloquei e a medida, e sobrou dinheiro. E eles me estornaram, eles me devolveram R$6,01. Acho que 6,23, se não me engano, 6,95. Foi 6,95 que eles me mandaram. Então, foi muito interessante. Eu fiquei contente com isso, tá lá o dinheiro, para no próximo envio eu já usar aquele valor também. E uma coisa legal também, tá? Do Melhor Envio é que ele não te deixa limitado só ao correio. Ele acaba te conectando também essas opções. Então, por exemplo, pelo correio vai custar 15, pela Jadlog vai custar 25. Aí tu consegue ver o prazo. Às vezes o que levaria 10, 15 dias pelo correio, tu consegue resolver em 3 dias por uma transportadora e mais barato que seria direto no correio. E também, né, se for pelo LX, você daí tem a comodidade, né, do próprio LX já fazer a intermediação ali do pagamento e já fazer a emissão ali da etiqueta de envio, você só leva no correio e tudo certo. Último detalhe, tá, nessa questão da venda, do processo de venda. Beleza, a gente fez a compra, a gente fez a gestão pré-venda, a gente fez a venda, tudo, fechou. Se você for usar uma intermediadora de pagamento para dar mais segurança para o teu comprador, como Mercado Livre, LX e tudo mais, tem um risco, tá? Qual que é o risco? A pessoa comprou, recebeu. Daqui a pouco é uma pessoa de má fé, que ou ela quer trocar a carta dela, pegar a tua boa, botar uma ruim dela, ela pode abrir uma reclamação e dizer que a carta chegou com defeito. Então, assim, tudo que vocês forem enviar, se for para cliente desconhecido e ele exige uma intermediadora de pagamento, né, que não é no Pix nem nada, faça um vídeo gravando, né, mostrando a embalagem, mostrando sendo embalado, façam todo um material gráfico ali, tá, mostrando como é que tá a condição daquele produto e enviem. E já mandem também na conversa, após o envio, ali que foi enviado, e já avisem, ó, quando for abrir, faça um vídeo abrindo para mostrar. Porque pelo menos você tenta, né, se preservar criando vários gatilhos ali de segurança, para se caso a pessoa pedir uma intermediação da plataforma ali de pagamento, você ter prova que você mandou num bom estado. Mas ainda assim você não está livre, tá, de se incomodar um pouco. Então o que eu falo? Tu vai vender um produto num valor alto. R$1.000, R$2.000, uma carta, né, do valor agregado, um pacote ali. Pacote normalmente é mais difícil quem vai fazer rolo, né, numa carta individual, mas normalmente uma carta específica, tenta vender para uma pessoa que tem referência, até mesmo dentro do grupo. Foi dentro do grupo de WhatsApp. Pessoal, alguém já vendeu pro fulano? Não, o fulano é show de bola, entendeu? Ficou na dúvida? Não vende. Mas eu acredito que assim, se você fizer um bom trabalho, botando o nome da pessoa igual eu expliquei, mostrando data, filmando as cartas, se tu tiver tempo para conversar com a pessoa, tu consegue também identificar se a pessoa tem uma pessoa séria e já, né, mesmo que tu venda pela plataforma, correr tudo bem. E se você daqui a pouco fez tudo e a pessoa você sentiu que tá estranha, não tá te dando muito retorno, né, aí tu dá uma desconfiada que às vezes pode ter alguma coisa ali para se incomodar. Mas ainda assim, se não quiser perder a venda, cria esses mecanismos de segurança, faça vídeo, faça tudo e daí mande tranquilo ali que se Deus quiser vai dar certo. Fechou, pessoal? Sobre a questão do processo de venda é isso, a gente vai passar agora o processo de conclusão, né, para mostrar os números e Deus abençoe e vamos pro próximo vídeo.